Tem um tipo de dor de cabeça que parece pequena, mas vira novela. Você troca o para-brisa, sai feliz achando que acabou. E na primeira, chuva aparece uma gotinha no canto. Depois vem o cheiro de umidade, o vidro embaçando por dentro, um assobio de vento na estrada e aquela sensação de que algo não ficou certo. E o pior é que, olhando por fora, às vezes está tudo bonito. Friso no lugar, vidro alinhado, nada chamando atenção. Só que por baixo desse acabamento pode existir um detalhe errado que estraga o serviço inteiro. Se você está pesquisando troca do para-brisa do Fiat Strada, provavelmente está em uma dessas situações. Trinca que começou pequena e cresceu, pedra na rodovia, infiltração antiga, ou simplesmente a necessidade de trocar por segurança. E a pergunta real não é quanto custa ou quanto tempo demora. A pergunta real é: o que define uma troca bem feita? E por que algumas instalações parecem perfeitas, mas ainda assim dão vazamento e ruído? A resposta começa por uma ideia que muita gente subestima. Para-brisa não é só um vidro para você enxergar. Ele é parte da vedação do carro. Influencia ruído aerodinâmico, ajuda a manter a rigidez da cabine e em muitos projetos participa do funcionamento correto de itens de segurança. Então a diferença entre um serviço bem executado e um quebra-galho não é estética, é processo. Vamos colocar isso em uma cena comum. Você deixa a estrada na vidraçaria ou no instalador. Prometem resolver rápido. Você volta, o vidro está lá. Só que às vezes, pressa é inimiga de duas coisas: preparo da base e tempo de cura. E são justamente essas duas coisas que mais determinam se vai aparecer infiltração semanas depois. O primeiro ponto crítico é entender quando a troca é realmente necessária. Trinca no campo de visão do motorista, rachadura que está avançando, lascado profundo que virou estrela e principalmente dano na borda do vidro, perto da moldura, costumam ser situações em que reparar não é o ideal. A borda é área sensível porque ali o vidro trabalha junto com a cola e com a carroceria. Uma microfalha ali pode se transformar em trinca maior com vibração, buraco, calor e frio. Agora, mesmo quando a troca é inevitável, o risco não está no vidro novo em si. O risco está no que acontece entre o vidro novo e a lataria. A superfície de contato, o primer, a cola, a altura do cordão, a continuidade desse cordão e o assentamento do conjunto, é aí que mora a maioria dos problemas. Antes de falar de cola, vamos falar do que quase ninguém observa: a proteção do carro durante o serviço. Um instalador cuidadoso não chega cortando vidro e puxando borracha de qualquer jeito. Ele protege pintura, bordas, colunas, painel e acabamento. Porque um corte mal direcionado ou uma ferramenta raspando onde não deve pode marcar a lataria, arrancar tinta, abrir caminho para ferrugem e mais à frente gerar vazamento. Tem vazamento que não nasce da cola. Nasce de um pontinho de metal exposto que vira corrosão e empurra a vedação com o tempo. A remoção do para-brisa antigo é outra parte em que o rápido costuma sair caro. O vidro original é preso por um adesivo de poliuretano, que forma uma espécie de cordão ao redor de toda a moldura. Para remover, há métodos e ferramentas adequados para cortar esse cordão, sem deformar a base. Quando o corte é feito no ângulo errado, ou com força demais, pode entortar um pouco a canaleta, pode arrancar pedaços do acabamento e pode deixar irregularidades que depois impedem o novo vidro de sentar no mesmo plano. E aqui aparece um detalhe importante: nem todo vazamento acontece no mesmo dia. Se a base fica irregular, ou se a cola fica com altura inconsistente, você pode até sair sem entrar água em um teste rápido. Só que, com vibração, com o carro torcendo em ruas ruins e com mudanças de temperatura, um espaço minúsculo vira uma passagem. Depois que o vidro sai, vem a etapa menos glamurosa e mais decisiva: preparar o alojamento, aquela área da carroceria onde o para-brisa assenta. O que significa preparar de verdade? Significa remover o que precisa ser removido, sem agredir o metal, e deixar a superfície compatível com a nova colagem. É comum o instalador manter uma camada fina do adesivo antigo, cortada e nivelada. Isso, quando é feito corretamente, pode ser positivo, porque cola nova adere bem sobre a cola antiga preparada. O problema é quando ficam pedaços altos, falhas, rebarbas, ou quando a superfície está contaminada com poeira, gordura, umidade ou silicone. Silicone é um vilão silencioso. Muita gente já passou silicone em friso, em borracha, para parar um barulhinho, ou para vedar uma gotinha. Só que silicone contamina.
Ele impede que o primer e o adesivo façam a ligação correta. Aí acontece o seguinte: o cordão até parece colado, mas em alguns pontos ele não está de fato aderido. Ele está só encostado. E é ali que nasce o vazamento e o assobio. Outro inimigo é a ferrugem. Se ao tirar o vidro aparece um pontinho de corrosão na borda, não dá para fingir que não viu. Colar por cima de ferrugem é apostar que o problema vai crescer escondido. A corrosão avança, levanta a base, cria microcanais e quando você percebe já existe um vazamento que não resolve com massa por fora. O correto é tratar esse ponto antes de colar. Remover o oxidado, proteger o metal, preparar a área para receber primer e adesivo de maneira adequada. Se a corrosão estiver avançada, pode exigir reparo mais sério. E aqui vale um cuidado. Não é uma dica para fazer em casa, porque envolve preparo de superfície e compatibilidade química. É uma observação para você cobrar o procedimento certo. Agora chegamos à dupla que decide a vida do serviço. Primer e adesivo. Muita gente chama tudo de cola, mas não é só isso. O adesivo de poliuretano é o que segura e veda. O primer, em muitos sistemas, é o que garante a aderência correta entre o vidro, a pintura, metal e o adesivo. Ele também ajuda a proteger áreas onde houve exposição do metal e melhora a compatibilidade química com o cordão novo. Quando alguém diz, primer é frescura, ou não precisa, é só passar cola, acenda uma luz amarela. Sem primer, ou com primer aplicado de forma errada, o adesivo pode até segurar no começo, mas perder aderência com o tempo, principalmente em condições de calor, umidade e vibração. E perder aderência não significa que o vidro vai cair de uma vez. Às vezes significa só uma pequena descolagem em um canto, o suficiente para entrar água e gerar ruído. Aplicar primer também não é simplesmente pintar tudo de preto. Existe uma lógica. Limpar e ativar a superfície, aplicar na faixa correta, respeitar o tempo de secagem recomendado pelo sistema usado e evitar contaminação depois disso. Já viu gente aplicando primer e logo em seguida encostando a mão, passando pano por cima, deixando poeira cair? Isso compromete a área preparada. O adesivo vem logo depois. E aqui está um dos pontos que mais geram infiltração em troca de para-brisa. O cordão? O cordão precisa ser contínuo, com altura uniforme, sem buracos, sem emendas mal feitas, sem falhas nos cantos. Pensa no cordão como uma barreira e, ao mesmo tempo, como um calço que define a altura do vidro. Se ele fica baixo em um trecho, o vidro pode encostar mais do que devia e criar tensão. Se fica alto demais, o vidro fica levantado, muda o alinhamento, o acabamento não fecha direito e o vento acha caminho. Se tem um buraco pequeno, não importa se o friso por fora está perfeito. Água sob pressão, lavagem, chuva forte em estrada ou mesmo o ar em alta velocidade podem encontrar esse caminho. E tem um erro clássico: tentar compensar um cordão ruim apertando o vidro com força ou apoiando o peso para assentar. Isso pode até dar uma sensação de firmeza, mas se o cordão não estiver correto, a compressão fica irregular. A vedação depende de contato uniforme, não de força bruta. A posição do novo para-brisa é outra etapa que separa serviço profissional de improviso. O vidro não pode ser colocado no olho e pronto. Ele precisa estar centrado, com as folgas laterais coerentes, com a altura correta em relação ao teto e às colunas, e com o assentamento perfeito nos pontos de apoio. Se ficar 1 milímetro fora, pode parecer nada. Só que 1 milímetro na borda vira diferença no friso, no acabamento, e vira turbulência de vento em velocidade. Aí nasce aquele assobio entre 80 e 100 por hora que ninguém aguenta. E é aqui que muita gente se frustra. Mas ficou alinhado. Sim, alinhado visualmente pode estar. Só que alinhamento não é só estética. É geometria de assentamento e compressão do cordão. Um vidro ligeiramente alto em um canto pode fazer o cordão ficar mais fino ali. E cordão fino demais perde capacidade de vedar. Na troca do para-brisa do Fiat Strada, um dos cuidados práticos é observar se o acabamento externo e os frisos voltaram a ficar bem, assentados, sem ondulações e sem degraus. Não porque friso por si só vede a água. Quem veda é a cola. Mas porque friso mal colocado costuma denunciar que o vidro não assentou, como deveria ou que houve pressa na finalização. Agora vem a parte que quase sempre é a raiz de reclamação: o pós-instalação. Muita gente pega o carro e vai viver normalmente. Fecha a porta com força, passa em rua esburacada, vai lavar, pega a estrada, toma chuva. Só que a cola precisa de tempo para desenvolver resistência. E esse tempo depende do tipo de adesivo, da temperatura e da umidade do ambiente. Em termos simples, a cola pode parecer seca por fora,
mas ainda está curando por dentro. Se você força o conjunto cedo demais, você pode criar microdeslocamentos do vidro. Esses microdeslocamentos não precisam ser visíveis. Basta uma movimentação mínima para abrir um caminho na borda do cordão e pronto. Vazamento e ruído. Fechar portas com força logo após a instalação é um detalhe que pega muita gente. Quando você bate a porta com os vidros fechados, a cabine pressuriza. Essa pressão empurra o para-brisa para fora, ainda que seja quase imperceptível. Em um carro recém-colado, isso é estresse na linha de adesivo. O cuidado mais prudente é evitar batidas de porta e, quando possível, não socar a porta. É um hábito simples que reduz risco. Lavagem é outro ponto. Jato forte direcionado para as bordas do para-brisa pode forçar água em uma região ainda incura. Mesmo que não vaze para dentro na hora, ele pode encharcar a borda, atrapalhar a cura e, em alguns casos, revelar um ponto fraco que seria corrigido antes. O melhor é respeitar o tempo de liberação do adesivo informado por quem instalou. E, se você não recebeu nenhuma orientação, desconfie. Um bom profissional costuma explicar pelo menos o básico do que evitar nas primeiras horas. E como você, como dono da estrada, pode avaliar se o serviço foi bem feito sem virar especialista? Observando sinais simples, mas que dizem muito. Primeiro, acabamento. Olhe as bordas por fora e por dentro. Não deve haver excesso grosseiro de cola aparecendo, nem espaços em que você vê uma fenda estranha entre vidro e carroceria. Um pouco de marca pode existir dependendo do projeto, mas o conjunto deve parecer uniforme. Segundo, simetria. Compare lado esquerdo e direito. A distância para as colunas parece igual? O vidro parece centralizado? O friso acompanha sem puxar para um lado? Se algo parece torto, normalmente está. Terceiro, ruído de vento. Ruído aerodinâmico tem várias causas, mas quando ele surge imediatamente após trocar o para-brisa, o suspeito número 1 é assentamento e vedação na borda. O ruído costuma aparecer em certas velocidades e muda com vento lateral. Às vezes você até consegue notar que o som vem de um canto específico. Quarto, infiltração. O teste de água precisa ser feito com critério. Não é sair jogando água com força de todos os lados, no mesmo dia, e achar que isso prova alguma coisa. Infiltração pode ser intermitente, pode depender de direção da água e pode levar tempo para aparecer. O ideal é, após o período de cura adequado, fazer um teste controlado. Água correndo de cima para baixo, observando por dentro, principalmente nos cantos superiores e nas laterais. Se houver qualquer sinal de umidade ou marca escura no forro, vale investigar cedo. Quanto mais cedo você volta para a correção, melhor. E aqui vai um detalhe que parece bobo, mas ajuda muito. Depois da troca, nas primeiras semanas, passe a mão nos cantos internos do para-brisa, perto das colunas, em dias de chuva. Se você sentir umidade leve, não ignore. Pequeno vazamento vira mofo, mancha e problema elétrico dependendo de onde a água escorre. Falando em elétrica, infiltração não é só desconforto. A água que entra pode descer para trás do painel, alcançar conectores, módulos e causar falhas chatas de diagnosticar. Nem sempre acontece, mas o risco existe. Por isso, não normalize. Entra uma aguinha de vez em quando. Em carro, água dentro nunca é normal. Outra discussão que sempre aparece é sobre a qualidade do vidro e compatibilidade. Nem todo vidro paralelo é igual. A questão não é demonizar o que não é original, e sim entender que variação de curvatura, espessura e acabamento da borda influencia o assentamento. Um vidro ligeiramente diferente pode exigir mais cuidado para centralizar e para manter as folgas corretas. Se o instalador está acostumado com a estrada, ele conhece essas manhas. Se ele trabalha no modo um serve para todos, o risco sobe. Também existe a tentação de reutilizar frisos e borrachas quando já estão ressecados ou deformados. Às vezes dá para reaproveitar sem problema. Em outras, o friso velho não volta a assentar como antes. Fica ondulado e deixa canal para vento. E aí o dono acha que o problema é o vidro, quando na verdade é o acabamento que não vedou corretamente o fluxo de ar e está amplificando o ruído. Agora, o ponto mais importante para entender por que uma troca bem colada ainda pode falhar. Vedação não depende só de ter cola. Depende de aderência e de geometria. Se a superfície está contaminada, a cola não adere. Se o cordão está irregular, a geometria de compressão falha. Se o vidro não assentou no ponto certo, o cordão fica fino em um lado e grosso no outro. Qualquer um desses erros, sozinho, pode ser suficiente para dar problema. E eles costumam se somar. Por isso, quando você ouvir alguém prometendo
troca rapidinha, sem falar de preparo e cura, pense 2 vezes. O tempo de cortar e colar pode ser curto. O tempo de fazer direito é outra história, porque envolve limpeza, preparação, controle de contaminação e cuidado no posicionamento. Se você vai contratar o serviço, algumas perguntas simples mudam o jogo. Pergunte que tipo de adesivo será usado e se seguem o sistema com primer ativador. Pergunte quanto tempo o carro precisa ficar parado antes de rodar e quais cuidados nas primeiras horas. Pergunte se, ao remover o vidro antigo, eles inspecionam e tratam pontos de ferrugem. Não é para você virar chato, é para filtrar quem trabalha no automático. E se você já fez a troca do para-brisa do Fiat Strada e desconfia que não ficou bom, existem sinais que merecem retorno imediato. Ruído de vento novo que não existia antes, água aparecendo em canto, forro do teto marcando, cheiro de umidade e friso descolando ou ficando com barriga. Quanto antes você volta, mais fácil é corrigir. Se você espera meses, a água pode criar danos colaterais e a discussão fica mais difícil. Também vale entender uma coisa. Correção bem feita raramente é passar cola por fora. Selante externo pode até mascarar por um tempo, mas se o problema é falha na linha de adesivo, contaminação ou assentamento, o correto é refazer a vedação adequadamente. O reparo superficial pode prender água em lugares errados, piorar corrosão e complicar a solução definitiva. E tem uma nuance final que pouca gente percebe. Um para-brisa bem instalado é silencioso. Você não deveria descobrir o para-brisa em uso. Não deveria ter assobio, não deveria ter vibração estranha, não deveria ter sensação de que o vento está entrando. O melhor elogio para o serviço é você esquecer que ele foi feito. No fim, o que define uma instalação correta é simples de falar e trabalhoso de executar. Remoção sem agredir a base. Alojamento limpo e preparado. Primeiro aplicado do jeito certo. Cordão de adesivo contínuo e uniforme. Vidro posicionado com precisão. E tempo de cura respeitado. Quando essas peças se encaixam, o resultado é o que você espera. Sem infiltração, sem ruído, sem dor de cabeça escondida. Se você guardar uma única ideia, guarde esta. O problema raramente é a cola fraca. O problema quase sempre é o atalho. Atalho na limpeza, no primer, na altura do cordão, no alinhamento ou no tempo de cura. E a melhor forma de evitar isso é observar o processo, fazer as perguntas certas e não tratar vazamento como detalhe. Porque gota de água no canto não é só água. É um aviso de que algo na base do serviço ficou incompleto.